Paz, boa noite a todos que estão vendo esse vídeo e parabéns à UFBN por esse projeto de conhecer o livro de Isaías, conhecereis a verdade vos libertará. A irmã Ivone, que me fez esse convite, que está aqui à frente desse trabalho, ao sul da Bahia. Parabéns, irmã, por esse projeto. Parabéns a todas as irmãs por esse projeto e esse incentivo, que isso nos incentiva a buscar mais o Senhor. E o livro de Isaías é um livro profético e ele é cheio de entrelinhas, então muitas vezes a gente tem que ler um pouquinho mais, buscar a Bíblia de estudo, então parabéns por esse projeto. Meu nome é Islam, eu sou pastor local da Igreja Batista Calvário aqui em Porto Seguro, o meu pastor é o pastor João Portela, e com muita honra que eu vou fazer parte desse projeto. Bom, eu vou falar do contexto, brevemente o contexto histórico que estava se passando naquele momento em que Isaías escreveu o livro, para que nós possamos entender, para que eu consiga trazer à mente de cada um aquilo que eu quero, para que eu possa transmitir com mais clareza. Eu sei que já grandes homens já falaram sobre o livro de Isaías, eu vi alguns vídeos, eu fiquei, achei muito bom, acrescentou muito meu conhecimento e agradeço a cada um que fez cada vídeo. Bom, o livro de Isaías, o ministério profético de Isaías, ele foi durante um período de total declínio espiritual, moral, das nações, tanto de Israel, que era o reino do norte, quanto de Judá, que era o reino do sul. Isaías, ele tinha acesso aos reis. E ele era de uma família, provavelmente uma família influente. E ele era um homem de uma cultura diferenciada. Alguns estudos relatam que ele era, inclusive, ele fazia parte como conselheiro de relações, de políticas externas com outros reinados. Então, esse era o contexto. Declínio total, declínio moral, do pecado, da idolatria, que essas duas nações estavam mergulhadas. E Isaías, ele falava para aqueles povos não fazerem aliança com o povo estrangeiro. Mas o povo fazia. Os reis faziam. O livro de Isaías ele tem três grandes propósitos. Um é confrontar a nação com a palavra de Deus, mostrando o pecado e suas consequências. E ele adverte muito essa nação sobre a idolatria, a imoralidade e a injustiça. Um outro propósito é profetizar esperança à geração de exilados, porque ele já tinha profetizado sobre o exílio do povo na Babilônia. Então, um dos propósitos desse livro é profetizar esperança àquele povo que iria ser exilado e que Deus tinha um plano, tá, para redimir esse povo. Então ele traz algumas profecias mais profundas da Bíblia a respeito do grande plano de redenção de Deus. E um outro propósito é mostrar que Deus enviaria o Messias, cuja a salvação abrangeria a todos, não somente aqueles povos descendentes daquelas 12 tribos. As mensagens que estão nos capítulos 44 a 66 são destinados aos exilados judaicos na Babilônia. Tá? Mas eu vou me ater ao capítulo 43 e 44, que é o que foi me pedido para que a gente possa explanar um pouquinho. Eu não vou ler capítulo a capítulo, porque é tanta coisa que tem nesses dois capítulos, que nós passaríamos aqui muito tempo. Então eu vou ser um pouco mais objetivo. No capítulo 44, ele usa o termo mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Deus aqui, aí fala, não tema, eu o resgatarei, e eu o chamarei pelo meu nome,
Você é meu. Então, quando Deus fala aqui de Jacó a Israel, Deus fala aqui, eu tenho uma aliança com vocês, Deus lá da época de Abraão. Eu conheço vocês, eu tenho essa aliança até os dias de hoje. E Deus, ele declara um grande amor pelo aquele povo. Não, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Então Deus aqui, ele declara o amor dele pelo aquele povo. Aí ele continua, nos versos seguintes, ele continua falando. Quando vocês passarem pelo fogo, pela brasa, pelos rios, que são as adversidades, são as lutas e são as dificuldades que esse povo ia passar no exílio, Deus fala, não temas, eu estarei com vocês. Então vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por lutas, mas eu estarei com vocês. E os dias de hoje é a mesma coisa, nós trouxemos isso para o nosso dia de hoje. Então assim, Deus está conosco nas lutas, Deus está conosco quando nós pisamos em brasa, Deus está conosco quando nós atravessamos, parece que um mar nós atravessamos, muitas vezes as nossas lutas, as nossas adversidades. Deus não nos deixa sequer um momento, porque nós também temos essa aliança com Deus, através do Messias. Mas Deus, ele fala para aquele povo, vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não me escutam. Por que esse povo tinha olhos e não via, tinha ouvidos e não escutavam? Porque eles estavam mergulhados no pecado, na imoralidade, estavam distantes de Deus. Mas Deus fala para esse povo, vocês serão minhas testemunhas. Vocês ainda serão testemunhas do que eu vou fazer por vocês. Aí no verso 13, tem umas palavras que a maioria de nós que está vendo esse vídeo, já viu isso em sermões, sendo pregado em igrejas, tá? Que diz, no versículo 3 diz, agindo eu, quem pode desfazer? Ou agindo Deus, quem pode impedir? Então aqui Deus já fala da misericórdia dele, Deus já fala assim, eu vou agir através de vocês. Por quê? Vocês serão minha testemunha, porque eu vou agir, eu vou tirar vocês do cativeiro do Egito. Vocês vão ver ainda, vocês serão minha testemunha do que eu vou fazer pela vida de vocês, tá? E Deus continua aqui, Deus mostra ao povo a sua misericórdia quando ele fala, eu sou o seu Redentor. Um pouco mais para frente, Deus fala da misericórdia dele. Eu sou o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu vou livrar vocês do cativeiro babilônico. Aí, um pouquinho para frente, ainda nesses versos, Deus fala, eu já livrei vocês do Egito, já abri o mar para vocês passarem, mas não fique preso no passado, esqueça essas coisas. Deus está falando assim, vocês lembram que eu já livrei vocês do cativeiro do Egito, eu abri o mar vermelho, eu fiz vários milagres para vocês no deserto, mas nada disso agora importa. Esqueça isso, não viva do passado, porque eu tenho grandes coisas para o futuro para vocês. Aonde era terra seca, aonde era deserto, tudo será diferente. Aqui Deus já está falando do Messias que ele vai enviar para nós. Deus aqui já está falando, grandes coisas eu vou fazer com a vida do Messias. Então, assim, o que Deus fez de abrir o Mar Vermelho é pequeno em vista do que ele vai fazer quando Jesus vive e tiver no ministério terrestre dele. Não assim. Porém, Deus continua falando, mas vocês me sobrecarregaram com a ofensa de vocês. Deus, vocês me sobrecarregaram com os pecados de vocês. Aí no verso 25, Deus fala que é o ato de maior graça de Deus no Antigo Testamento. Ele fala, sou eu que vou apagar as suas transgressões e dos teus pecados eu não me lembro mais. Como que Deus vai fazer isso? Com a vinda do Messias. Com a vinda de Jesus, Ele vai esquecer. Jesus vem para pagar os nossos pecados. Jesus vem para pagar as nossas transgressões. Ele fala, dos seus pecados eu não vou lembrar mais. Então, assim, a obra que Deus ia fazer
quando ele manda Jesus, não é comparado a abrir mar vermelho, não é comparado a tirar o povo do Egito, porque ele já está falando da graça dele. A graça de Deus é maior do que todas as coisas. E já no capítulo 44, esse é o capítulo 43, em que Deus fala da idolatria que o povo está, das lutas que o povo vai passar, dos pecados, das transgressões, tá? Que Deus fala, vocês me sobrecarregaram com seus pecados e as suas transgressões. Isso é o capítulo 43. No capítulo 44, do 1 ao 5, Deus fala das bênçãos que ele tem. Então Deus tem bênçãos para nós. Bênçãos sem limite para nós. Mas também ele adverte o povo sobre a idolatria. Quando ele fala assim, ele usa os versos para frente aí e fala, como que pode vocês pegam um pedaço de madeira, a mesma madeira que vocês queimam, se aquecem, a mesma madeira vocês fazem, cozinham, a mesma madeira vocês fazem outras coisas, e o que sobrou você pega e faz um Deus e se reclina diante dele. Como que vocês vão fazer isso? Então Deus aqui ele chama a atenção sobre a idolatria que o povo estava mergulhado. Mas no final do capítulo, aí ele fala dessa idolatria. Então ele chama a atenção do povo. Mas Deus tem um plano de remissão, tem um plano de redenção para esse povo. Tem um plano que vai tirar esse povo do cativeiro do Egito, Babilônia. E Deus usa, ele fala no final do capítulo, sobre a reconstrução de Jerusalém, que inicialmente será feita com a ajuda do rei da Pérsia, mas depois será totalmente restaurada, totalmente reconstruída através da vinda do Messias. Então, inicialmente, Deus usou o rei da Pérsia para fazer uma reconstrução de Jerusalém, quando Deus tira o povo do cativeiro do Egito. Mas Deus avisa o povo, depois ela será totalmente restaurada com a vinda do Messias. E nós hoje temos as nossas vidas restauradas, porque hoje Jesus já veio, hoje Jesus já pagou as nossas transgressões, hoje Jesus já pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Então nós temos apenas que crer no milagre da cruz para que nós possamos viver as bênçãos do Senhor, que está escrito aqui também no livro de Isaías. Então, esse estudo, ele acrescentou muito nas nossas vidas e na minha vida em particular, para que nós possamos viver mais a palavra de Deus, estar mais juntos com Deus, buscar mais a face do Senhor, para que nós possamos ver dia a dia, para que nós possamos andar com Deus, andar com Cristo dia a dia. Muito obrigado por esse momento agradável de passar juntos com vocês, de entrar na casa de cada um. Deus abençoe a vida de vocês e continue nesse propósito. Deus abençoe. Boa noite.